graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a Palavra. É sempre uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos podermos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e pela ajuda do Espírito Santo crescermos na nossa fé, no nosso conhecimento desse Deus tão maravilhoso, desse Deus tão bondoso ao qual nós servimos e adoramos. Nós estamos estudando em nossos encontros a respeito da organização da igreja, da estrutura da igreja. E então o nosso tema central é um cristão forte, igreja forte. Na semana passada, na nossa aula passada, nós aprendemos que o apóstolo Paulo aconselhou a igreja em Tessalônica, na sua primeira carta, a respeito de como a igreja deve se estruturar-se, como a igreja deve se desenvolver. Então o apóstolo Paulo falou aos crentes que viviam na Tessalônica, na cidade de Tessalonicenses, como eles deveriam se comportar agora que eles eram igreja do Senhor, como deveria ser o seu comportamento, como eles deveriam tratar o pastor, a liderança que estava à frente da igreja, os presbíteros, como a igreja deveria recebê-los, como a igreja deveria aceitar as suas direções, e assim também viver mutuamente em paz, ajudando um aos outros, para que ambos venham crescer e assim a igreja venha se fortalecer. Então nós aprendemos a importância de estarmos alinhados com aqueles que estão à frente da obra de Deus, aqueles que estão dirigindo a obra de Deus, sempre no temor do Senhor, com todo o cuidado, com todo o amor, porque nós fomos chamados para cuidar e fazer parte do corpo de Cristo. Nós fomos chamados a fazer parte, fomos chamados a interagir e a trabalhar mutuamente para que o corpo de Cristo venha a ser edificado nesta terra. É claro, pela autoridade e pelo poder do Espírito Santo que atua na igreja de Deus. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre a disciplina, como deve ser a disciplina de uma igreja forte, como podemos amadurecer o nosso temperamento, o nosso comportamento, como podemos crescer espiritualmente, amadurecendo nossas atitudes e demonstrando cada vez mais o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, o tema hoje do nosso estudo é tratando os irmãos, como deve ser o trato, como deve ser a maneira de se portar, de falar com aqueles que vivem conosco nesta comunidade de fé. Então eu quero convidar os irmãos para que neste momento abram suas Bíblias comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo de número 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos.
Amém. Então Paulo agora vai instruir, não a liderança, mas a igreja. Nós, como membros do corpo de Cristo, como membros de uma comunidade, nós somos desafiados pela palavra de Deus a cuidar uns dos outros, a suportar uns aos outros, a dar apoio, a ajudar uns aos outros. Como nós podemos ajudar, aquele nosso irmão, nossa irmã, que nós vemos que está com dificuldade para desenvolver a sua fé, que está com dificuldade para permanecer no caminho do Senhor. Nós precisamos intervir com amor. A palavra de Deus nos encoraja a fazer isso. E é nossa missão, nossa função dentro do corpo de Cristo e dentro de uma comunidade. Nós não podemos deixar somente que os líderes cuidem das pessoas, como se a responsabilidade de cuidar de cada um fosse somente dos líderes, daqueles que estão à frente, dos pastores, do conselho da igreja, dos presbíteros. Mas nós também temos o dever, e a palavra de Deus nos encoraja a praticarmos esta relação de ajudar ao próximo, de dar suporte ao próximo em amor. Então Paulo agora passa a orientar a comunidade, a igreja, para que a igreja se fortaleça, para que cada um seja forte, como é o tema central dos nossos estudos. Um cristão forte, uma igreja forte. Então, cada vez que a comunidade é fortalecida, ela se torna ali um ambiente onde as pessoas são acolhidas, onde as pessoas são restauradas, apoiadas, são fortalecidas para que possam permanecer no caminho da fé. E isto é muito importante, porque este vínculo precisa ser criado. Este vínculo entre os irmãos na Igreja de Cristo, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser perseverado. Nós vemos na pandemia o quanto sofremos com a distância daqueles que estão conosco, todos os finais de semana, ou então muitos durante a semana, que participam dos cultos, alguns com uma proximidade maior, mas a pandemia ela trouxe uma realidade. Muitos estavam despreparados, se sentiram sozinhos, muitos infelizmente quase abandonaram a fé, ou então quase abandonaram a fé, porque se sentiram desamparados. E a igreja precisou se movimentar, a igreja precisou agir para que essas pessoas, ou mais pessoas, não viessem a se afastar do caminho de Deus, e esfriar-se na fé. Então é importante mantermos este vínculo, esta união. E o apóstolo Paulo fala no versículo 14, dizendo assim: também exortamos vocês, irmãos. Ele está se dirigindo à igreja, aos membros da igreja, aqueles que frequentam a igreja, que fazem parte da igreja. Então ele fala assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, ou seja, que corrijam, que orientem, que direcionem aqueles que vivem de forma desordenada. Desordenada aqui que o apóstolo Paulo está falando é aqueles que vivem de uma forma contrária à palavra de Deus, aqueles que ainda não entenderam o propósito do Evangelho, que ainda não conseguiram assimilar a salvação em Cristo, o poder que Cristo nos dá para vencermos o pecado, E esses crentes vivem ainda como se não pertencessem
a Cristo e vivem conforme o seu querer e a sua vontade. A esses irmãos, o apóstolo Paulo fala, corrijam, orientem, ensinem, principalmente aqueles que já têm um tempo a mais de caminhada na fé, né? Que tem um tempo, bastante tempo na igreja, que está há tanto tempo na igreja, que está amadurecido. Essas pessoas precisam servir de amparo para esses novos convertidos, para essas pessoas que estão começando a caminhar na fé. Devemos lembrar aqui a seguinte simbologia, né? Como uma criança que está aprendendo a andar, que anda de forma errada, né? Vai para lugares que não pode ir e sempre tem um adulto, sempre tem alguém mais velho, né? Alguém mais experiente que está orientando a criança, dizendo não toque, não vá neste lugar, aí não é bom, cuidado, né? Ande por aqui. É preciso ter estas pessoas dentro das comunidades, dentro da igreja de Cristo, que orientem os mais novos, né, para que eles possam amadurecer na fé, crescer, né, no conhecimento de Jesus Cristo, né, para que eles possam, de fato, desfrutar de tudo aquilo que Cristo nos deu quando morreu por nós na cruz do Calvário. Então isso é muito importante. Precisamos de irmãos e irmãs que orientem os jovens, os adolescentes, né, até mesmo os adultos, aqueles que estão começando na fé, para que não vivam, né, de maneira desordenada, mas que vivam conforme a palavra de Deus, agindo conforme a palavra de Deus, com prudência, com respeito, com temor, com amor, com misericórdia, com bondade para com todos. E o apóstolo Paulo continua dizendo, não somente aqueles que andam de forma desordenada, como também consolem os que estão desanimados, né? Precisamos encorajar, incentivar, né? Mas não usar palavras que somente agrade aos ouvidos, palavras, né, que tragam uma falsa esperança. Para aqueles que estão desanimados, nós precisamos encorajar pela palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, né? Ensinar aqueles que estão desanimados a confiar em Cristo, a colocar em Cristo a sua esperança, a mostrar que Jesus mesmo disse isso aos seus discípulos, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então precisamos sim, né, encorajar esses irmãos que estão desanimados, que estão frustrados por passarem por tantas lutas, por tantas provações. Muitos frequentam a igreja sozinho, né? Os pais não vêm, muitos somente vêm os pais na igreja, os filhos não, ou então só vem a esposa, o marido não, ou vice-versa, e passam por dificuldades durante a semana, dificuldade no trabalho, dificuldade na família, perseguição, né? São motivos de deboche, de chacota, porque agora estão servindo a Cristo, e muitas vezes essas pessoas não veem resultado, né? E se sentem fracos, ficam desanimados na fé e pensam em largar tudo. E é neste momento que os irmãos e as irmãs precisam amparar essas pessoas, acolher essas pessoas e demonstrar, né, a grandeza do amor de Jesus Cristo, que nos enche de esperança, que anima, né, ao nosso espírito, que nos dá fé para crer, né, que tudo irá mudar, que tudo está nas mãos de Deus, Ele está fazendo o melhor para as nossas vidas. Depois Paulo diz, amparem os fracos. Amparem os fracos. Quem são os fracos? Quem são aqueles que estão debilitados na fé? Fracos nós podemos entender como aqueles que uma hora estão na igreja, uma hora estão no mundo.
uma hora frequentam a igreja e uma hora param de frequentar a igreja e desaparecem, né? Esses são os fracos e eles também precisam ser fortalecidos. Precisamos dar a eles uma injeção de ânimo, né? Precisamos orar e cuidar e ensinar a palavra de Deus a essas pessoas para que eles se fortaleçam na fé, né? Infelizmente, esses fracos, a qual Paulo fala aqui, muitos se encontram devido à programação da igreja, né? Muitos desses fracos na fé só gostam de aparecer quando há uma programação diferente, quando há algo diferente, mas não tem, né, a sua ali rotina na igreja, né? Eles não são constantes, né? Eles são variáveis, são voláteis, sempre mudando, né? E acabam se enfraquecendo na sua fé. A essas pessoas nós também como igreja devemos ajudar. E aqui Paulo fala o maior segredo para todo esse tratamento, né? Para toda essa relação, esse relacionamento, né, que nós temos que ter entre irmãos. Ele fala assim: sejam pacientes com todos. Sejam pacientes com todos. Nós temos que ter paciência com aqueles que vivem, né, de forma desordenada. Nós temos que ter paciência com aqueles que estão desanimados. Nós temos que ter paciência com aqueles que estão fracos, para que a igreja seja fortalecida. Nem sempre essas pessoas irão mudar, né, de bate-pronto, uma hora para outra. Vai ser preciso muito trabalho, muita dedicação, mas na graça de Deus e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas terão um encontro com o Senhor e irão definitivamente mudar a sua vida e passarão também, né, de suportados a suportar aqueles que estão entrando na igreja de Cristo, na comunidade de fé. Por isso nós precisamos aprender da palavra, como nós iremos receber as pessoas, como iremos tratar aqueles que já estão conosco. A palavra nos ensina: sejam pacientes com todos, que possamos tratar a todos com amor, tratar a todos com bondade, com misericórdia e com paciência, para que o corpo de Cristo seja edificado e a sua igreja fortalecida. Amém. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.